os peritos, aí, a própria polícia brasileira tem alguns peritos que às vezes não querem nem aparecer nesse tipo de análise. Eles usam câmeras especiais que fragam, a expressão passam em câmera lenta, porque às vezes há microespasmos no rosto, principalmente aqui, esses microespasmos indicam mentira, mas você, a olho nu, você não consegue perceber. Com uma câmera normal também não, e com câmeras especiais, você percebe. Câmera lenta, você consegue perceber isso. O Alexandre tinha umas coisas, acredito eu, de nervosismo, que pareciam sorrisos, de repente. Isso, aí nós vamos falar, por exemplo, quando alguma coisa está errada, a pessoa faz o sorriso, a gente chama apaga-acende. Ah, tá. Era mais ou menos esse tipo de sorriso diz o que ele está falando no verbal, não concorda com o gestual. Então ele dá um sorriso chamado apaga-acende. Ou, às vezes, dá o sorriso quadrado, que usa esses músculos zigomáticos do rosto para dar o chamado sorriso, o sorriso fingido, que a pessoa força aqui. E como eu disse, nós somos, sem querer, somos especialistas em linguagem não verbal, nós percebemos um sorriso. Então, nós analisamos o corpo, todo o corpo. Todo o corpo. Por exemplo, a postura das mãos. A postura das mãos, ela diz muito. Alguns estudos dizem que quando a pessoa está mentindo, a tendência é diminuir a movimentação da mão. Nós não temos aqui, mas num momento que a Ana Carolina está falando a verdade... Nós vamos mostrar agora. Nós não temos aqui um exemplo bem feito disso, que na hora que ela fala que a menina fazia um coraçãozinho e ela faz um coração maior no box do banheiro, naquele momento, como ela está falando a verdade, o gestual acompanha o corpo. Nos outros momentos, vocês percebem que ela prende a mão entre as pernas e segura aqui. Então, uma das características que a pessoa não está indo de encontro à verdade é que a velocidade das mãos, o movimento das mãos diminui. Diminui. O sorriso, a boca, ela toma posições que não são normais. Os olhos, a postura dos olhos também, na hora que a pessoa não fala a verdade, é extremamente interessante. Quando a pessoa olha para a esquerda e no sentido horizontal, ela está lembrando de um som. Quando ela olha para a esquerda no sentido para cima, ascendente, ela está lembrando de uma imagem. Quando ela olha para a direita e para baixo, ela está lembrando de um sentimento. E quando ela olha para a esquerda e para baixo, ela está entrando em contato com ela mesma. Mas o principal dessa faltou só um. Qual? Para cima e para direita. Para cima e para direita. Para cima e para direita. Tudo não é um quadro só. Nós temos que montar um quadro todo. Quando a pessoa mente, ela tem que usar o lado criativo, que é o lado direito do cérebro. Então ela olha para cima e para a direita. A criança, quando mente, ela até procura lá em cima porque ela não sabe mentir. É lógico que tem adultos que são especialistas em mentiras e você não vê nenhum sinal. Existe até alguns livros que sempre diz um caso seguinte: alguns negociantes negociam com um olho escuro para que as pessoas não vejam com óculos escuros, para que a pessoa não captar essas nuances. Então vamos para as imagens. Ver, a gente vai interromper várias vezes. Da entrevista do pai e da madrasta da Isabela Nardoni, que são indiciados pelo crime. Vamos lá. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Eu pediria, se tem possível, que abrir, ele abrisse toda a imagem dos dois. Com pré-julgamento e pela própria população. Isso, por favor, volta. Ele vai voltar várias vezes, nós teremos. Eu queria que voltasse só com o casal, sem... Só com o casal aberto todo só com o casal aberto todo, sem eu não preciso aparecer. Isso. Isso mesmo, assim mesmo. Que acontece. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão Vamos parar agora aqui, congelar a imagem. A primeira noção, que é a postura dos dois, a gente observa a postura dos dois. É o que a gente chama sinais vínculos.
Um não está em concordância com o outro. A postura dele é vertical e percebo que a postura dela está o quê? Virada para a esquerda, e durante toda a entrevista ela não vai olhar para ele. Ela não vai olhar para ele. Não. Ela está como se tivesse o quê? Afastando dele. Isso significa que posturalmente os dois não estão em concordância. Ela não concorda com ele. Várias vezes, através de gestos, ele vai tentar trazer ela para concordar com ele. Ele chegar mais perto dela. Mas ela vai continuar nessa posição de afastamento. Veja só que eu estou conversando com você aqui, seu corpo está virado aqui para mim. Se você estivesse na posição dela, virado, você não estaria querendo dar atenção para mim. Essa é a primeira noção. Certo. Não existe sinais vínculos. O que são sinais vínculos? É um toque de mão, um toque de braço, uma troca de olhar, um pegar no braço, um abraçar. São dezenas de sinais, vínculos que a gente poderia ver no casal e em nenhum momento a gente vê. E é tão gritante isso que o público captou. Isso, né? o público sabe disso. Outro sinal é que os dois não entram no chamado ecopostural. Alguns autores chamam de ecopostural, outros chamam de postura espelho. Se a gente vê um casal de namorados num bar, em algum lugar, eles começam a conversar e praticamente um se transforma espelho do outro. E às vezes a interação é tanta que um faz o mesmo gesto que o Isso em qualquer tipo de situação, porque bar se lembra mais namoro, uma coisa mais agradável, mas uma situação dramática como essa também se repetiria. Se eles tivessem, nesse época, estivessem vinculados, em sintonia, exatamente, apareceria, apesar da tensão, apesar de toda a tensão que os dois estão passando, desse drama, que os dois estão vivendo um drama, não podemos excluir isso. Apareceriam alguns sinais e, às vezes, as pessoas, diante de um drama, esses sinais tendem o quê? A se exacerbar. Eu estou precisando da sua ajuda e você está precisando da minha ajuda. Então, vejam só, eu vou me apegar mais a você, eu vou me segurar mais em você e você vai se segurar mais em mim. Que era o que de se esperar, os dois estão sendo acusados. Aí o que acontece é que ela vira do outro lado e em nenhum momento você vai observar o eco postural. Outra coisa é a mão dela, que quando ela está tensa e não quer expor realmente o que aconteceu, ela coloca as mãos e imobiliza. Um dos indicativos, não significa que seja mentira, a pessoa se segura na cadeira para não querer sair, eu preciso me agarrar a alguma coisa para me salvar. Como não tem braço, a pessoa coloca a mão nas pernas. Repito mais uma vez, isso daí não é mentira. São alguns indícios que a gente começa a observar que os dois não estavam intimamente, né? Apesar da tensão dos dois, em nenhum momento a postura verbal concorda com a postura da fala. Da fala. E eles tentam compensar isso, porque na fala você consegue às vezes enganar. Mas eles tentam compensar isso através do que, quando ela fala, ele vai atrás, e quando ele fala, ela vai atrás, repetindo as mesmas palavras para tentar mostrar que os dois estão em concordância. Mas posturalmente há uma dissonância bem explícita aí. Vamos continuar, por favor. Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com o pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Isso, pode parar, por favor.